Bom dia mais uma vez, bem-vindos mais uma vez para o nosso segundo round, para o nosso segundo horário. Estávamos falando sobre jurisprudência contra a legem, né? E sobre a questão dos anencéfalos. Acredito que a questão dos anencéfalos ela tenha demonstrado para vocês essa aplicação do direito pelos tribunais de maneira contrária àquilo que está previsto na norma. Existe um documentário, acho que é Morte e Vida Severina. Isso faz muitos anos que eu assisti, muitos anos mesmo. Eu já procurei ele no YouTube, não encontrei. Que é um documentário sobre eles acompanham uma mulher que está em gestação de um anencéfalo. E é um documentário muito interessante mesmo. Eu vou tentar achar de novo. Se eu encontrar o documentário, eu disponibilizo, eu mando para vocês no grupo o link. Mas já fiz essa procura uma vez e não encontrei. De forma, esse documentário ele é gravado em um momento em que ainda não era permitido o aborto do anencéfalo. Então eles pegam uma mulher é, uma senhora, né, uma mulher, que ela está grávida de um bebê que tem anencefalia. E aí vai contando essa história e o documentário acompanha até o momento em que o bebê nasce. Né? E é um bebê perfeito, mas a cabecinha é bem pequena, né? Porque a ausência da formação cerebral deixa a cabeça deles bem pequenininhos, dependendo, claro, do grau de anencefalia. E aí logo ele falece. Mas tem uma cena desse documentário que eu acho uma cena muito forte e além de ser uma cena muito forte, é uma cena muito importante para a conquista das mulheres que queriam poder exercer esse direito. E aí partindo daquele entendimento que quando o Estado permitiu o aborto do anencéfalo, isso não obrigou nenhuma mulher a abortar. Então, porque daí muitos falam assim, mas pode acontecer um milagre. Mas as pessoas não são obrigadas a acreditar no milagre. Ninguém tem que acreditar religiosamente da maneira como a gente acredita, né? Então, era só dar o direito para as mulheres que não queriam levar o seu filho ao cemitério, para que elas pudessem ter essa opção. Enfim, mas qual que é a cena, né, para eu relatar para vocês? Ela chega em uma loja de roupa de criança, sabe? E vai lá escolher a roupa de bebê, vai comprar roupinha. E aí ela vê as roupinhas, olha, vê roupinhas muito bonitas e tal, e escolhe uma roupinha. E a vendedora falando assim, não, mas vamos ver mais coisa, vai levar uma roupinha só, é muito pouco e tal. E ela fala assim, não, eu só preciso de uma roupinha. Mas ela fala assim, mas por que que a senhora só precisa de uma roupinha? E ela fala, porque essa é a roupinha do enterro do meu filho. Poxa, isso é muito pesado, sabe? É, fazer uma mulher levar até o fim uma gestação na qual ela sabe que o filho vai morrer, é produzir nela uma dor, é uma intensificação de dor que se entendeu, o judiciário entendeu que não é justo com a mulher. Porque não é uma situação em que a criança vai ter algumas expectativas, não. É claro que tem graus de anencefalia e tem graus mais leves de crianças que de fato viveram por muito tempo. Mas normalmente, e se é uma situação de anencefalia, como era o caso que é relatado nesse documentário, não havia expectativa, a não ser a expectativa de um milagre. Mas daí entra no aspecto da fé, que é de cada indivíduo, né? A gente não pode impor fé sobre as pessoas. E olhe como isso é tenso, sabe? A pessoa tem que se programar. Ela está grávida, aquele sentimento contraditório de amor, mas sabendo que esse amor vai se transformar numa dor, na dor de uma perda, e ao mesmo tempo ela tem que se programar para o enterro do filho. Ela vai ter que se programar, inclusive financeiramente. Se você já passou pelo velório e enterro de um ente querido, você sabe que isso não é tão barato assim. Então ela vai ter que se programar na compra do caixãozinho. Se ela não tinha um terreno no cemitério, ela vai ter que comprar um terreno no cemitério e se preparar para isso. Vai ter que se preparar para fazer a lápide. Poxa, e pensa, ela acabou de ter o bebê e já tem que pensar em tudo isso. É muito pesado. E aí se fez essa aplicação ou essa interpretação da norma do tipo, não é digno com a mulher, não é adequado submeter uma mulher a esse tipo de sofrimento. Se ela quiser arriscar, ela está livre para fazer o que ela quiser.
Mas se ela quiser interromper a gestação, que ela o faça. Porque se ela, para ela não passar por esse momento, para ela não ter essa experiência, sabe, tão pesada. Enfim, temos aqui um caso muito claro de jurisprudência formada, né, contrária à lei. E muitas vezes, gente, o judiciário ele vai inovando o direito, vai atualizando o direito por meio de decisões contrárias à lei. E aqui eu faço um paralelo, não estamos falando de jurisprudência mais, mas estamos falando de decisões isoladas. Mas toda jurisprudência nasce a partir da primeira decisão isolada, porque eu tenho a primeira decisão isolada que vai influenciando e incentivando novas decisões isoladas até que isso vai gerar um entendimento. Começa do pequenininho, nada nasce já gigantesco, né? Mas é muito importante nós entendermos que existe uma relevância de decisões contrárias à lei para atualizar o entendimento legal, para atualizar o direito e para trazer justiça para o ordenamento jurídico. Eu vou trabalhar com vocês agora com alguns exemplos disso. Exemplos de decisões contrárias à lei. Não estamos mais falando de jurisprudência, ok? Aqui é um paralelo ao que nós estamos estudando. Caso que nós observamos, né, e que de fato aconteceu. Não sei quantos acompanharam a luta de uma mãe que tem o filho portador de uma doença neurológica grave, e esse filho convulsiona frequentemente. E nenhum tratamento foi suficiente para reduzir as crises convulsivas que estavam ficando cada vez mais intensas. E durante a crise convulsiva, ele se coloca em risco, né? Além de colocar em risco as outras pessoas. Até que ela descobre um tratamento que é realizado em outros países por meio de uma medicação, sendo que essa medicação tem por princípio ativo a cannabis, tem por princípio ativo a maconha. E existem vários vídeos no YouTube, inclusive, de gente que faz uso da cannabis para redução de convulsões e o efeito é sensacional. É uma coisa incrível o efeito que faz em pessoas, no uso medicamentoso, né, da maconha. Porque é erva, todo remédio, aquela velha história, né, a diferença entre remédio e droga e veneno é a dose, a maneira como se usa e tudo mais. A gente fica dopado com remédio também. Então existe uma carga moral muito forte. E eu não estou fazendo marcha a favor da maconha, não é isso, não me entendam mal. Mas é que a gente fica assim, porque a maconha deixa você meio assim, né? Toma Lexotan, ou Rivotril, em uma quantidade que você vai ver que você também vai ficar assim, sabe? Então acaba sendo uma questão natural. Mas e aí essa mãe compra nos Estados Unidos essa medicação e ela é enviada dos Estados Unidos para o Brasil. Todo produto que é adquirido, né, internacionalmente, ele vai passar, quando chega no Brasil, pela Receita. E aí nós temos casos em que a Receita acaba abrindo o seu produto para verificar e outros que passam, é meio que por amostragem, sabe? E no caso dela, viram que era uma medicação e olharam. Ao verificarem a medicação, ele passa pela polícia, na verdade, né? Passa pela alfândega, né, de maneira geral. E aí entra os dois casos. Viram que era uma medicação e viram que tinha por base a cannabis. A cannabis, ela é inserida no rol de substância entorpecente. Então, fazer uso, adquirir, comprar, importar, entregar, vários verbos que está previsto na lei de drogas, configura tráfico de drogas. Diante disso, se instaurou um inquérito contra essa mãe, por ela ter supostamente praticado o tráfico de drogas, e mais do que isso, o tráfico internacional, porque ela importou isso dos Estados Unidos. O remédio não chegava, ela comprou pela segunda vez, e aí nós tivemos uma situação em que ela quase foi presa. E respondeu o processo por isso. E ela precisou brigar judicialmente com vários juízes negando isso, porque ela já tinha tentado isso várias vezes, mas nós tivemos vários juízes impedindo ela de importar essa medicação, mesmo ela garantindo saúde, tratamento médico adequado para o seu filho. Ele não ia fumar o remédio, ele ia tomar o remédio. Completamente diferente.
Isso traria qualidade de vida para o filho e também traria qualidade de vida para ela, porque esse menino convulsionava todos os dias e o efeito da medicação para o menino era mágica, até que um juiz com muito bom senso entendeu, não, a finalidade dela é completamente diferente, não é recreativa. Ela tem que ter o direito de tratar o filho dela da maneira mais adequada, porque direito a tratamento médico é artigo 196 da Constituição, é acesso à saúde. Isso tem que ser garantido. Deixa ela comprar a medicação e ponto final. E aí, depois de muita briga, ela conseguiu comprar essa medicação e dar para o seu filho. E aí a gente para pensar assim, poxa, parece algo tão óbvio, pelo menos para mim é muito claro que isso deveria ser permitido. Não sei para vocês, mas precisa de uma briga, muitas vezes uma briga gigantesca, porque se tem muitas vezes uma preguiça de raciocínio, onde se impede pessoas de exercer direitos básicos. Ninguém está falando que com isso vai se legalizar as drogas no Brasil. São coisas completamente distintas. E aí, depois de quase ser presa, responder processo criminal, porque queria tratar o filho, ela não é uma criminosa, sabe? Aí ela consegue uma autorização para isso. A autorização que esse juiz deu é uma autorização absolutamente ilícita do ponto de vista legal, porque ela está importando algo que tem por princípio ativo droga. Então, existe sim ali um problema legal. Dane-se o que está previsto a lei. É muitas vezes necessário ignorar a previsão legal para a concretização da justiça na realidade das pessoas. Isso é fundamental. Nós teremos uma aula mais para frente sobre justiça e precisamos refletir sobre isso. Né? Qual é a finalidade da norma? É simplesmente observar a regra gramatical prevista no texto legal? Ou é chegar a algum lugar? E aí, quando eu entendo que o direito deve chegar a algum lugar e esse lugar é a justiça, isso sustenta, fundamenta a possibilidade de aplicação da regra de maneira diversa do que ela prevê. Que é o que aconteceu aqui. Um outro caso que também aconteceu há alguns anos de uma decisão contrária à lei, um caso muito, muito, muito curioso. Um casal, esposa grávida, e foi ao hospital para ganhar o neném. E durante o parto ela faleceu. Para quem assistiu, o típico caso do Menina dos Olhos, aquele filme do Ben Affleck com a Jennifer Lopez, em que a esposa morre no parto e ele fica com a menininha para criar. Mais ou menos aquela situação. Não é um filme tão conhecido assim, mas talvez você já tenha visto. Ela falece e ele se encontra viúvo, com uma filha recém-nascida, em uma cidade grande, sem nenhum parente para auxiliá-lo nesse momento. Ele não quer abrir mão da filha. A filha para ele é importante, ele sonhou com essa filha. Desde o momento em que a esposa estava grávida, ele já queria ter uma filha antes disso. A filha também era um elemento de ligação dele com a sua falecida companheira. Era uma forma dele lembrar da sua companheira. Então ele não queria entregar a filha para os avós, nada disso. Ele queria ele cuidar da filha. Mas aí havia um problema prático. A legislação prevê uma licença maternidade muito maior do que a licença paternidade. A licença paternidade é de uma semana. A licença maternidade vai ser de 4 meses, né? Salvo engano. Não sou da área trabalhista, mas a diferença é muito grande. E o que faz uma pessoa ter licença maternidade ou paternidade? A questão é se ele é homem ou se ele é mulher. Simples assim. No caso, ele é pai. Se ele é pai, ele não pode ter licença maternidade quando a gente olha para a letra fria da lei. Então ele teria uma semana de dispensa do trabalho, mas ele não pode parar de trabalhar, ele é pobre. Como é que ele vai manter a casa, manter a filha? O bebê dá gasto. Ele então, por meio de um advogado, ingressa com uma ação judicial, pedindo para que fosse estendido para ele o prazo de licença maternidade. Que a licença paternidade dele fosse usufruída pelo mesmo período que a licença maternidade prevê. Legalmente isso é possível? Não. A lei não prevê isso. Legalmente a regra é clara. Em primeiro grau ele perde, na verdade não se tem, porque ele pede uma liminar, né? Porque ele precisava da decisão para ontem,
Ele estava com o bebê no colo e precisava de uma resposta até para dar para a empresa. E aí, em um recurso feito, o tribunal garante para ele o direito de ficar com o seu filho durante o prazo de licença maternidade. Foi a primeira vez que no Brasil se reconheceu uma licença maternidade para um pai. Decisão contrária à lei. Aplicou-se a lei? Não. Foi justo? Absolutamente justo. Absolutamente justo. Então é fundamental nós compreendermos que o direito cresce por algumas decisões que são contrárias à lei. Claro que existem decisões erradas. Muitas vezes o juiz não observa a lei e ele erra feio. Mas a gente não pode nunca tornar isso como colocar tudo numa vala comum. Nós temos grandes exemplos da justiça realmente acontecendo por meio de um descumprimento legal. Então, esse caso foi um caso muito importante, muito emblemático e realmente, porque a gente tem que pensar na finalidade, jovens. Vamos entender isso. A CLT da década de 40. Quando ela reconhece licença maternidade e licença paternidade de maneira diferente, qual é o contexto disso? Que a criança não vai conseguir ficar sozinha. Então, a figura de um bebê, de um recém-nascido, ela precisa de alguém com ela. E a pessoa, na época, naquele contexto mais adequada para estar com o filho, a mãe. Porque se entendeu que um recém-nascido precisa muito mais da mãe do que do pai. E também na época da década de 40 não era tão comum a mulher trabalhar fora e tal. Então, não precisa ficar os dois em casa. Porque um tem que manter o sustento, né? Então fica o pai só um primeiro tempo a falar oi pro filho, depois volta a trabalhar e a mãe fica durante esse tempo cuidando do filho. Ok, essa foi a ideia. Agora, a licença maternidade, ela sempre foi prevista para beneficiar a criança. O cuidado que se tem quando se cria a licença maternidade é em benefício da criança, do menor, e não da mãe. E aí essa foi o entendimento do desembargador, de que se a licença maternidade tem por finalidade a criança, a mãe não existe mais, mas a criança existe. Então ela continua tendo necessidade. Ela continua tendo a necessidade de ter um prazo com alguém para cuidar dela. E nada mais justo do que deixar que o pai faça isso, principalmente quando ele quer tanto fazer isso. E isso é sensacional. Que bom quando a gente encontra gente que para um pouco, põe a mão na consciência e consegue pensar para ter esse tipo de decisão. E a gente tem discussões como essas, por exemplo, quando conversamos sobre eutanásia, né, que é uma discussão super legal e que o Brasil até hoje nunca permitiu. Então, vocês devem ter assistido, né, acredito, muitos de vocês, ou Como Eu Era Antes de Você. Eutanásia é o exemplo típico do final do filme. Então, a pessoa vai para um país que permite a eutanásia e lá ela realiza o chamado suicídio assistido. A pessoa não quer mais continuar vivendo, não tem muitas perspectivas. E ok. E aí tem um outro filme que eu recomendo muito, que se chama Mar Adentro. Esse filme Mar Adentro é um filme espanhol. Ele é protagonizado pelo Javier Bardem e ele faz o personagem principal, que é um poeta espanhol, que eu não me lembro o nome agora. E ele deseja realizar o suicídio assistido, mas não permitem isso. E aí o filme todo é uma reflexão sobre essa discussão sobre a eutanásia. E esse poeta ele tem um poema, e o poema se chama Mar Adentro, né? É um poema muito legal, que é o que dá nome ao filme, que ele trabalha essa coisa da morte e da vida. E tem uma fala desse poeta, porque de fato isso existiu, é uma história real, que ele diz assim: a vida, ela é um direito, ela não é um fardo. E aí nós temos várias discussões sobre isso. A gente pode planejar a vida, o nascimento de alguém, por que a gente não pode planejar como nós daremos adeus a esse mundo? Enfim. E aí existe uma carga gigantesca, né, em torno disso, que é a questão do suicídio, porque se você se suicidar, você vai para o inferno e tudo mais. Perceba, carga moral. Carga moral. Se isso é certo ou errado, cada um vai ter uma visão sobre isso. Mas nós precisamos estar abertos e atentos às discussões que o direito nos exige. E essas discussões que o direito nos exige, nós não tivemos o contato, né, desde o início do semestre, né? Nosso contato aconteceu só agora com essa questão virtual, mas quando eu leciono essa disciplina aqui, nas faculdades de Arapongas e Apucarana, existe um combinado que eu faço com os alunos na primeira aula.
E eu digo para eles o seguinte, olha, todo mundo tem as suas verdades, os seus valores, as suas crenças. Isso é importante para quem acha que isso é importante, né? Porque tem muita gente que não acredita em nada e acha que é assim mesmo. E é ok, segue o barco. É, e esclareço para elas, eu sou uma pessoa de fé. Sou uma pessoa que possui, professa uma religião e tal. Só que eu tenho que entender que isso é a minha posição. Então, aqui na faculdade, a gente firma um compromisso de que os meus valores religiosos, eles ficam para mim ou da porta para fora. Nós precisamos entender que o direito se discute juridicamente. Quer dizer que ele não pode ter valores da religião? Não estou dizendo isso, mas é que eu não posso usar a religião para obrigar as pessoas a se comportarem de uma forma padrãozinho, sabe? Porque nem todo mundo vai acreditar da mesma maneira. Se tem um grande benefício que foi trazido pela sociedade moderna, é a separação de Estado e religião, de Estado e igreja. Porque isso, de certa forma, abraça mais as pessoas. Não estou dizendo que a igreja não abraça as pessoas, não é isso. Mas é que quando o Estado ele defende uma única posição religiosa, ele segmenta as demais. E a gente sabe que as pessoas não têm somente uma única posição religiosa. Então, é muito melhor que o Estado se mantenha isentão em relação às religiões e que ele entenda que ele é só Estado, que ele não tem que determinar a crença de ninguém. E é importante a gente pensar sobre isso, porque sempre que a discussão sobre a eutanásia ela aparece, está junto da discussão sobre a eutanásia questões religiosas. Então, e é um assunto que nós teremos que enfrentar mais cedo ou mais tarde. O Brasil tem errado feio ao não enfrentar o problema da eutanásia. Quem sabe um dia a gente não possa sentar e conversar sobre isso. Não vejo a hora dessas aulas presenciais voltarem para eu colocar em prática alguns projetos que eu quero colocar na faculdade. E aí poder discutir algumas coisas. Bom, acredito que vocês tenham entendido essa figura da jurisprudência contra a legem. Então, lembrando, jurisprudência contra a legem é fonte do direito. Costume contra a legem não é fonte do direito, beleza? Agora a gente vai começar um novo conteúdo e o material já foi enviado para você. Mas o que é importante que você entenda logo de cara? Nós vamos começar esse conteúdo discutindo uma notícia. E é uma notícia do ano passado. Essa notícia tem aproximadamente um ano. Acredito que já apareceu aí para você. Só me deixe colocar aqui o chat, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou uma participação. E aqui é importante, viu, gente? Fica à vontade, tá? Coloque a sua opinião, participe, me ajude nessa nossa conversa. As nossas aulas são grandes conversas. Veja dessa forma, ok? Em que um passa conteúdo para outro. Eu sempre falo para os meus alunos que o que eu acho lindo na docência é que a gente ensina e aprende reciprocamente o tempo todo. Então vamos lá. Essa notícia ela é de abril do ano passado. Isso de fato aconteceu. O Supremo Tribunal de Justiça o Supremo Tribunal Federal, STF, fez uma licitação. Se você não sabe, órgãos públicos, em regra, realizam aquisição, compras de bens ou serviços por meio de licitação. Licitação é a forma como órgãos públicos realizam compras. Existem outras formas? Existem, mas normalmente se faz por licitação. E ele fez uma licitação de R$1.100.000, especificamente R$1.137.000, para a compra de lagostas e vinhos, entre outros produtos para servir comida, jantas e tal. Bom dentista, não sei se isso é possível, mas bom dentista. Tem um aqui para eu aceitar. Olha que coisa. Qual foi a justificativa do STF para realizar isso? Pense comigo. A sustentação do Supremo Tribunal Federal é que ele, por ser a corte mais importante do país, ele tem inúmeros eventos e recebe pessoas muito importantes de todos os lugares do mundo e precisa realizar ali
reuniões, jantares, almoços e coquetéis de recepção para pessoas muito qualificadas, elegantes e finas. E diante disso se faz necessário gastar R$ 1.137.000 para comprar vinhos caríssimos e lagostas. Quando o STF faz essa compra, ele o faz em um momento, e na verdade o Brasil está em um momento econômico ruim há um bom tempo, mas se faz em um momento muito difícil, economicamente falando, abril do ano passado. E aí joga uma compra dessa nesse momento. O que eu quero que vocês pensem aqui comigo? Legalmente falando, essa conduta é possível? Essa conduta é perfeitamente possível, legalmente falando. A lei permite que o STF faça a licitação para isso. A lei permite que o STF gaste um absurdo para reformar uma sala, para colocar um carpê diferentão, ou uma decoração inovadora. Ele tem orçamento para isso. Moralmente falando, isso é adequado? Em um país que muitas pessoas não possuem saneamento básico, possuem fossa nas suas casas. Paranavaí é uma cidade interior, assim como aqui. Muitas casas ainda estão com fossas, não tem saneamento básico. Em um país, nós não temos isso tão forte aqui na região sul, mas que muitas pessoas passam fome, que vivem com menos de um salário mínimo. Muitas pessoas. Enfim, e aí essa licitação foi realizada. Uma coisa que nós devemos pensar, e talvez seja uma dificuldade que se verifica no Brasil, é a dificuldade do bom senso, a dificuldade do meio termo. Quando se critica, como se criticou nesse período, essa licitação realizada pelo STF, houve uma justificativa por parte dos ministros e seus representantes de que isso era necessário, que onde já se viu querer que eles ficassem sem um tipo de alimento e blá, 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 blá. Pessoal, a gente tem que ter noção das coisas. Quando se critica gastar isso para comprar lagosta e vinho de R$ 500 a garrafa, R$ 1.000 a garrafa, ninguém está dizendo para o STF fazer janta de arroz, feijão e ovo. Ninguém está dizendo para colocar fígado. Apesar que fala-se tão mal de fígado e come-se foie gras, que é fígado de pato. Então, é uma coisa, essa coisa do elitizado para o pobre é um negócio muito confuso que eu nunca vou entender. Porque existem altas comidas que são muito elitizadas e que, pelo amor de Deus, né? Que o equivalente é terrível, né? E aí o STF fez isso, fez essa aquisição. Mas será que não seria possível chegar no meio termo? Poxa, dá para fazer uma comida legal para atender bem as pessoas sem gastar isso. Preciso de um vinho de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 a garrafa? Preciso servir lagosta? Não pode ser um risotinho, ou uma carne, sabe? Uma carne mais em conta, que seja um filé mignon. Não daria para ter um meio termo, mas nós temos essa dificuldade. E aí se faz uma compra dessa, esfregando na cara da população aquela ideia do quem pode, pode, sabe? Eu tenho poder, eu faço. Eu quero jogar para vocês, nós ainda temos 9 minutos, né, antes de encerrar, vários exemplos para que você reflita, porque semana que vem nós vamos retomar. Porque o nosso novo conteúdo, ele é a discussão entre moral e direito. Ética, moral e direito. E a discussão que eu faço e a pergunta que eu faço e jogo para vocês refletirem, a pergunta que eu faço para vocês refletirem é o seguinte: a moral, ela deve influenciar questões jurídicas ou não? O direito tem que ser completamente alheio a parâmetros morais. Aqui a Adila colocou, né? O padrão deles é outro. Para eles, com certeza, foi normal a compra. Ótimo, mas se o meu padrão é outro, que eu faça a compra com o meu dinheiro. O problema é quando eu uso dinheiro público para isso, né? E aí eu vou colocar para vocês várias situações. E também, por que o padrão é outro? Quem, de alguma maneira, fomenta esse padrão? Então, vou te dar outras situações. Qual é a razão para o Congresso Nacional usar dinheiro público para comprar carro de luxo para transportar deputado e senador e ministros do aeroporto de Brasília até o Congresso Nacional ou até o STF? Cada deputado, cada senador e cada ministro tem um carro de luxo à sua disposição, com motorista, com
com o motorista para levar do aeroporto até o lugar onde eles trabalham. Quanto a ter um carro oficial custeado pelo poder público para transportar essas pessoas, até ok. Mas precisa ser um carro de luxo? Não estou dizendo que eles têm que andar com um carro de 2 portas, 1.0, sem ar-condicionado. Não vou nem falar direção hidráulica, porque não é eles que dirigem, tem motorista. Mas precisa ser um carro de luxo? É só para levar do aeroporto até o Congresso, o carro não vai viajar. Que tenha um carro lá com um motorzinho mais ou menos e um ar-condicionado já tá bom demais, né? Na época, quando fizeram a compra, isso já faz alguns anos, compraram um Fusion para todo mundo. Gastou 130 mil por carro. Você sabe, para que 130 mil num carro? Não podia ser, sei lá, um Onix Sedan, hoje chamado, que era o Prisma, né? Ou um Virtus. Poxa, é um carro super legal e mais barato. Ou até mesmo, nem precisava ser sedã, né? Convenhamos, as pessoas ficam lá 3 dias em Brasília. Essa figura do auxílio paletó, que é outra palhaçada, a pessoa já ganha um absurdo e tem auxílio paletó. Isso é o fim da picada. Então, essa figura da moralidade, ela deve, de alguma maneira, permear as nossas discussões. E a gente precisa chegar num ponto, que é, primeiro, a moralidade tem que influenciar o direito ou não? Essa é a primeira pergunta. E segundo, se tiver que influenciar, até que ponto? Porque também a gente tem que entender que direito e moral são coisas diferentes, né? Mas a gente vai aprofundar essa discussão. Uma outra situação que a gente observa é Fortaleza, isso faz alguns anos já, fez uma licitação para aquisição de veículos para a Guarda Municipal. E no edital de licitação estava expresso que o objetivo era veículos para a Guarda Municipal de uso exclusivamente urbano. Então, o próprio edital dizia que o uso dos veículos era exclusivamente urbano, porque para a área rural tinha a polícia rural lá, que faria, no caso, as patrulhas com seus jipes e tal. Isso seria a guarda municipal para ficar na cidade de Fortaleza mesmo. E olha que curiosa a exigência do edital. Só se aceitaria veículo a diesel e 4x4. Consequência, adquiriram várias L200. Aí eu pergunto para vocês, qual a necessidade que a Guarda Municipal tem para patrulhar a cidade com uma L200? Eu não estou dizendo que tem que ser de Gol 1.0, porque se tem perseguição, é importante que tenha um motorzinho melhor e tal. E quando eu falo 1.0, eu falo 1.0, a não ser esses novos motores 1.0, que tem uns 1.0 turbo que anda pra caramba. Mas precisa ser uma L200? Ou limitar esse edital a L200, Hilux, S10, Ranger, Amarok, para usar na cidade, e 4x4? Para quê? Para subir rampa? Percebe? Tipo, é muito esfregado na cara das pessoas o gasto do dinheiro. E como vocês colocaram, verbas de gabinete, deve ser para andar nas areias da praia, mas não pode. Daí tem os bombeiros que ficam lá, né, os salva-vidas e tal. Vai saber o que tem na cabeça, gente. É um negócio tão absurdo que não dá para entender. E mesmo 4x4, 4x4 tem aquela T4 da Mitsubishi, né? Que é tipo uma Pajerinho pequenininha que é gasolina, ou agora flex, que é muito mais barata que um carro a diesel e tal. Enfim, são os absurdos que a gente vê. Uma pesquisa que foi realizada, eu vou terminar nossa aula com esses exemplos para que você fique pensando, né? E a gente já começa a aula que vem com material e outros exemplos que eu também separei que não vai dar tempo da gente falar. Foi feita uma comparação entre a diferença salarial dos ministros, dos juízes brasileiros de maneira geral em relação ao trabalhador brasileiro médio e os juízes europeus de maneira geral em relação ao trabalhador europeu médio. Essa pesquisa é de 2016 e ela apurou o seguinte: no Brasil, em média, juízes de nível maior, assim, desembargadores, ministros e tal, eles ganham 41 vezes mais do que um trabalhador recebe em média no Brasil. Nós sabemos, talvez não seja a realidade da nossa região, mas a maciça categoria de trabalhadores do Brasil recebe um salário mínimo. Em média, um juiz recebe 41 vezes mais do que um trabalhador. E mais uma vez, vamos tomar cuidado com os extremos. Não estou dizendo que o juiz tem que ganhar salário mínimo.
Existe uma importância no seu cargo, todo um esforço, dedicação, tempo de estudo, blá, 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 blá. Mas 41 vezes mais é bastante coisa, né? É, e aí na Europa, qual que foi a circunstância que nós tivemos na Europa? Na Europa, a pesquisa apurou o seguinte, que um juiz europeu ganha 4,5 vezes mais do que um trabalhador europeu padrão. A diferença é gritante. Isso sem falar que na Europa, juízes não têm a imensidão de benefícios e auxílios que juízes brasileiros têm. E aí entra a discussão do auxílio moradia, né? Uma pessoa que ganha 20, 25 mil reais por mês ainda receber 4 mil reais de auxílio moradia, enquanto pessoas, de maneira geral, não recebem 4 mil reais para viver. Isso é legal, perfeitamente legal, isso é moral. Para fechar o último exemplo, eu respondo, já te respondo isso, Adila. Durante esse tempo de pandemia, isso aconteceu semana passada ou retrasada. O Ministério Público do Mato Grosso enfiou uma aprovação de um auxílio Covid, um acréscimo salarial para cada promotor de justiça do Mato Grosso, de 4 mil reais, porque eles estão trabalhando em um momento de pandemia. E aí, por estarem trabalhando em um momento de pandemia, em um momento em que a economia do país está completamente comprometida, eles enfiaram um aumento para eles de 4 mil reais. Gente, isso é o fim da picada. É o fim da picada. O aumento foi cancelado. Mas eles queriam isso. Eles acharam... Gente, é uma galera que deveria estar preocupada com o cumprimento da lei. E eles acharam que era razoável fazer isso. Mais uma vez entra a nossa discussão. Direito e moral. Como isso fica? Bom, pessoal, temos menos de um minuto. Daqui a pouco serei derrubado. Adila, faço sim. Pode deixar que eu monte um questionário e mando para vocês, referente ao conteúdo que nós terminamos. Fique tranquilo. Gente, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Boa semana. Nos vemos semana que vem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem com Deus. Até mais.